Fala galera, mais um dia para o nosso devocional diário. Hoje é dia da gente começar a meditar em Lucas capítulo 20. Eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Lucas capítulo 20, a partir do versículo 1, diz o seguinte: Certo dia, quando Jesus estava ensinando o povo no templo e pregando as boas novas, chegaram-se a ele os chefes dos sacerdotes, juntamente com os mestres da lei e os líderes religiosos. E lhe perguntaram: Com que autoridade estás fazendo essas coisas? Quem te deu essa autoridade? Ele respondeu: Eu também lhes farei uma pergunta. Digam-me, o batismo de João era do céu ou dos homens? Eles discutiam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele perguntará: Então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, porque convencidos estão de que João era um profeta. Assim responderam: Não sabemos de onde era. Disse então Jesus: Tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. Até aqui, até o versículo 8, vamos curvar nossas cabeças, fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por mais um dia, te agradeço porque a tua graça continua conosco, está sempre conosco e sempre estará. Peço em nome de Jesus que o Senhor nos ensine em todo o tempo através da tua palavra, que o Senhor perdoe os nossos pecados. Nós entregamos nosso dia totalmente a ti, Senhor. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor nos abençoe hoje, que o Senhor nos dê sabedoria, que a tua graça esteja sobre as nossas vidas, de maneira que tudo que nós façamos esteja alinhado com a tua vontade. Ajuda-nos a glorificar o teu nome hoje em tudo que nós fazemos, Pai. Em nome de Jesus eu peço que o teu Espírito continue nos guiando nas tuas verdades, continue falando conosco e nos direcionando, em nome de Jesus. Amém. Galera, esse capítulo aqui tem algumas coisas muito importantes. Dentre elas, vale destacar aqui no começo que Jesus ele poderia entrar numa discussão infinita aqui, né? Porque está escrito assim, logo no versículo 1, que ele estava ensinando, pregando, então os chefes dos sacerdotes, juntamente com os mestres da lei e os líderes religiosos, ou seja, veio uma galera, né, falar com ele, falar: olha, com que autoridade você está fazendo essas coisas? Jesus já tinha mostrado a autoridade dele. Eles sabiam, no fundo, que a autoridade de Jesus vinha de Deus. Aqui eu estou julgando, né? A palavra não nos diz isso, que eles sabiam, né? Eu estou fazendo esse julgamento aqui. Mas Jesus já tinha mostrado a autoridade dele, Jesus já tinha falado sobre isso, Jesus já tinha mostrado que ele vinha de Deus e que ele curava, e que ele ressuscitava, que ele multiplicava, que ele fazia milagres. Mas mesmo assim eles vêm e perguntam: olha, com qual autoridade você está fazendo essas coisas? Se Jesus tentasse responder isso, na minha opinião, seria uma discussão infinita. Eles ficariam ali falando sobre isso porque aquelas pessoas não queriam crer. Aquelas pessoas estavam procurando um motivo para falar que Jesus não era o Cristo, não era o Messias. Então, eles já tinham tomado a decisão de não crer. E daí Jesus, então, dá uma resposta que encerra ali a discussão, né? E muitas vezes a gente acaba entrando nessas discussões infinitas em várias áreas da nossa vida. Às vezes a gente entra nessas discussões com pessoas que não querem crer em Deus. E a gente fica tentando provar que Deus é bom, ou que Deus existe, ou que a igreja é um lugar de amor. Algumas pessoas simplesmente não querem crer, não é a hora delas crerem. E esses nossos argumentos não vão fazer diferença nenhuma. Cristo nos dá esse exemplo encerrando ali a discussão. A gente precisa entender que em alguns momentos o melhor que a gente pode fazer pelas pessoas é orar e dar um bom exemplo, amando essas pessoas. Cristo não deixou de amar essas pessoas. Ele fala palavras duras, mas palavras em amor. Mas ele não deixou de amar. A questão é que um argumento lógico não faria diferença para eles. E às vezes a gente se pega nesse momento, né, de tentar com a lógica provar para as pessoas o nosso ponto em relação ao Senhor, em relação a Cristo, em relação à igreja. Não é um argumento lógico que vai convencer aquelas pessoas que não querem ser convencidas. É a nossa oração, é o nosso joelho no chão, é o nosso exemplo cristão, é o nosso bom testemunho, é a nossa unidade como igreja. É isso que vai convencer. A palavra nos diz isso. A nossa unidade como igreja vai convencer, não os nossos argumentos lógicos. Então a meditação de hoje é que a gente tenha sabedoria dada por Deus, guiada pelo Espírito Santo, de quando a gente tem que argumentar, de quando a gente tem que dar um passo para trás e simplesmente amar as pessoas,
e de que em todo momento a gente precisa orar e interceder por aqueles que ainda não entenderam que Cristo é a nossa salvação, que Deus é o nosso Senhor. Que nós possamos em todo tempo orar por essas pessoas, perseverar em oração, que é o que a palavra nos ensina a fazer, né? Perseverar em oração por essas pessoas. Essa meditação de hoje é uma meditação simples, de um texto tão importante como esse. Que nós perseveremos em oração, que nós amemos as pessoas, que nós tenhamos um bom testemunho diante delas e saibamos com muita sabedoria quando argumentar e quando simplesmente amar as pessoas. A meditação de hoje é essa. Deus abençoe a sua vida. A gente se vê amanhã, se Deus quiser. Paz.